Graças a Deus que nos dá a vitória. Amém, amados? Bom dia mesmo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, graças a Deus. E é bom mais uma vez podermos dizer com o salmista Davi: deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. E que o Espírito Santo de Deus possa estar ungindo na nossa mente, nossos lábios, para trazer mais uma meditação da palavra de Deus para a sua, para a minha, para a nossa vida. Certo? Hoje nós vamos estar vendo alguns capítulos de Josué. Começando o capítulo 15, fala a herança das 9 tribos e meia, a herança de Judá. Veja bem, eles atravessaram o Jordão e partiram para a conquista da terra prometida. Eles derrotaram o Jericó, as muralhas de Jericó, depois veio os moradores de Ai, depois veio os gibeonitas, certo, queridos? Depois nós vimos que houve uma série de guerras, de batalhas, e eles venceram. Deus deu a eles. Nós vimos aí os reis, quantos reis Moisés derrotou e quantos reis Josué derrotou. O número de reis que Josué derrotou foi bem maior do que Moisés. Por quê? Porque o Josué agora ele já estava no campo de batalha para tomar posse. O Moisés estava conduzindo eles. Então, queridos, isso tem muito a ver com a questão de ministério, onde eu falei contigo para nem sempre a gente deve ficar se comparando, porque se for comparar aí as vitórias do Josué com as de Moisés, a pessoa vai dizer assim: opa, Josué conquistou muito mais. Só que Moisés foi aquele que conduziu para que ele pudesse ter essa vitória. É como em Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus fala assim, o apóstolo Paulo ele fala, né? Um plantou, o outro regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Tem muitas pessoas, às vezes, abaladas, abatidas, desanimadas, porque elas ficam se comparando com o outro. Tá? Então, eu mostrei a você aí a questão de um dos filhos de Deus, o Caleb, que quando ele tinha 40 anos de idade, Deus fez uma promessa a ele. Quando ele chegou com 85 anos, foi que Deus falou: Tom, está aqui, que eu te prometi, está aqui. Então entenda isso. Espere com paciência do Senhor, como diz o salmista. Ele ouviu o meu clamor. Entenda isso, Deus está te ouvindo. Clama a mim e responder-te. Anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe. Creia nisso. Senhor Deus, Ele está ouvindo o seu clamor, sua petição. A resposta vem na hora do Senhor. Então nós vemos aqui no capítulo 15, por exemplo, as heranças das 9 tribos e meia, a herança de Judá. Judá é a tribo de onde nasceu o Senhor Jesus Cristo. Aqui fala, esse capítulo aqui, da herança, né? A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu. Então você vê, aqui fala a sorte, ou seja, de uma certa forma lá houve uma maneira dele lançar sorte. E fala que a sorte da tribo de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o limite de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade do lado sul. São 12 versículos que falam, né, os limites, onde é que estava o rio, onde é que estava o mar, o direito, a esquerda, a frente, a retaguarda, quem é que estava aqui. Mas é importante registrar esse capítulo isso. Aqui é a herança das 9 tribos e meia. Aí então aqui começa a herança de Judá. Depois nós vemos o Caleb. O Caleb, ontem eu falei bastante sobre ele, sobre o caráter dele, a personalidade dele, a fé dele, tá? Nós falamos ontem, e aqui fala que o Caleb conquista Hebron. Juízes no capítulo 1, 11 a 15, nós vamos falar sobre isso de novo.
Então aqui fala que o Caleb, filho de Jofiné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá. É interessante, porque o Judá recebeu sua herança. Só que o Caleb, o filho de Jefoné, Josué deu a ele uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor Deus. Certo? Então, houve distribuição para Judá, mas no meio deles, ó, só que essa parte aqui vai ser do Caleb. Então, você está vendo, o nosso Deus, ele faz a divisão, ele é justo. E nos fala assim, ó, versículo 14, dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, os Anakim, certo? Cesai, Aimã, Talmai, gerados em Anak. Então você vê, Caleb ele recebeu a porção dele, ele recebeu a herança dele, mas ao receber a herança dele, ele teve que expulsar os anaquistas, certo? Cesai, Aimã e Talmai. Deus deu, Caleb, está aqui sua herança. Então ele chegou lá, tomou posse. Mas ele teve que ir à guerra, ele teve que batalhar, ele teve que expulsar aqui os anaquins. Deus deu a ele, mas ele tinha uma missão. Ele tinha que expulsar. Aqui é detalhe, muitas vezes, às vezes a gente quer a bênção de mão beijada, né? Muitas vezes a pessoa quer a coisa ali, ó, a mão beijada. Minha mãe, ela contava uma história para a gente assim, que tinha uma menina que chamava Preguiça. Mamãe falava isso para a gente, né? Ela disse que um dia a mãe da Preguiça falou assim, Preguiça, você quer mingau? Quero. Então vai lavar o prato. Ah, mãe, não quero mais não. Então, né? Tem uma outra história também que eles falam que tinha um cidadão morrendo de fome e tal, não tinha o que comer, não estava trabalhando. Então eles estavam fazendo o enterro dele. Só que o cidadão estava vivo, né? Eles colocaram o cidadão vivo num carro e estavam levando ele. Aí passou um senhor, o que foi que ele está? Assim, não, é que ele está morrendo, ele está sem trabalhar, ele está sem nada, então ele pediu para a gente enterrar ele. Então a gente vai enterrar ele vivo. Aí, não seja por isso. Eu vou dar ele um saco de arroz. Eu vou dar ele um saco de arroz. Aí falaram lá com o cara no caixão, você vai ganhar um saco de arroz. Ele, com casca ou sem casca? Aí o cara falou, não, vou te dar o arroz com casca. Aí ele disse assim, toca o enterro. Né? Então são ilustrações assim, no ritmo de brincadeira, mas que muitas vezes expressa a verdade. A preguiça queria mingau, mas não queria lavar o prato. O outro estava sendo enterrado vivo, porque não tinha nada para comer. Alguém, eu vou te dar arroz, com casca ou sem casca? Como era com casca, então toca o enterro. Então, queridos, é isso. Tá? Tem uma outra ilustração também, já que o Espírito de Deus está me levando isso nessa ilustração. Tem uma outra ilustração muito conhecida, né? Que tinha um camarada, ele trabalhava numa fábrica de calçado, e a fábrica mandou ele para um lugar, dizer que foi lá na África. Lá na África tem muita tribo que o pessoal anda descalço. Mandou ele para uma tribo lá na África, ele chegou lá, olhou, todo mundo descalço. Ele telefonou para a empresa e falou, ó, é o seguinte, eu estou indo embora, porque aqui nós não vamos vender nada, porque todo mundo aqui anda descalço. Nós não vamos conseguir vender nada para ninguém aqui. O povo não usa calçado. Estou indo embora. E foi embora. Aí a empresa mandou um outro vendedor. E conta a história que o vendedor chegou lá, olhou, ligou para a empresa todo entusiasmado. Ó, pode me mandar um container aí de calçado, porque ninguém aqui usa calçado. Eu vou vender calçado para todo mundo. Então você vê, meu querido, minha querida, a questão da visão. Me manda embora porque não vai dar certo, porque eu não vou vender, porque está todo mundo descalço. O outro, olha, é o seguinte, me manda um navio, me manda um container aí descalçado, porque o pessoal anda descalço, eu vou vender para todo mundo. Então, amados, é a questão da visão. Então você vê, o Caleb recebeu a parte dele, mas teve que lutar.
E o interessante, Caleb, no versículo 16, disse Caleb, ó, a quem derrotar Kiriat-Sefer e a tomar, darei minha filha Agsa por mulher. Olha o que ele falou. Ele chegou para os soldados dele e falou assim, ó, quem tomar a cidade de Kiriat-Sefer, quem invadir lá, saquear e tomar, eu vou dar minha filha para casar com ele. Né? Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, este lhe deu a filha. Então, o que acontece? O moço foi lá e guerreou, e tomou a cidade. O que ele ganhou? Ganhou a filha do Caleb para casar. Só que a terra que o pai dele deu a ela não era muito boa. Aí o marido dela, não, vai lá e pede do seu pai algo melhor. Então, o que aconteceu no versículo 19? Respondeu ela, dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Porque ele deu, mas a terra não era boa, era seca. Ela chegou, pai, eu quero um presente. Não, só me deu uma terra seca, agora eu quero uma terra que tenha água. O que quer dizer isso, queridos? Queridos, a bênção de Deus é completa. Uma certa vez Jesus orou para uma mulher, diz a palavra que ele orou para uma mulher cega, e perguntou, vem cá, como é que você está enxergando? Ela disse, olha, eu estou enxergando os homens assim parecendo árvore. Então Jesus tocou nela novamente. E agora, só está enxergando? Estou enxergando bem. O que quer dizer isso? A bênção ela foi completa. Jesus curou uma pessoa, já estava meio ali, ele ora de novo por ela, ele toca nela novamente. A bênção foi completa. Tendo essa bênção na sua vida, queridos, ela é completa. O Caleb deu, o moço lutou, ele deu, mas era seco. Ele, não, mas agora eu quero com água, eu quero com fonte. Como ele viu, esse cara é lutador, ele foi, lutou, ele brigou. Né? Então, queridos, em nome do Senhor Jesus, então nós vemos aí nesse capítulo 15, essas heranças. Aqui, depois nós vemos do 20 em diante, a cidade de Judá. Esta é a herança das tribos dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. Aí vem uma lista de nomes aí das cidades que ele tomou posse, das cidades que Deus deu a ele, ali naquele mundo ali. Agora vamos dizer aqui, só que no versículo 63, capítulo 15, 63, fala assim, ó, não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até ao dia de hoje. Os jebuseus eles não expulsaram. E isso, quando não se expulsa, acaba tendo consequências. É como coisa na nossa vida, queridos. Às vezes a pessoa converte e fica coisas na vida dela, na alma dela, no caráter para ser tratado. E às vezes aquilo ali fica aquela luta ali a vida toda. No capítulo 16, nós vemos agora a herança de Efraim. O território que, em sorte, olha, foi lançado uma sorte. Tá? Em sorte, caiu aos filhos de José, começando no Jordão, na altura de Jericó, e no lado oriental das águas de Jericó. Nós vamos ver aqui também no versículo 10 o seguinte, ó, não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gézer. Assim habitam eles no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sujeitos a trabalhos forçados. Aqui, eles não expulsaram aos cananeus que estavam em Gézer. Eles não expulsaram. Mas o que eles fizeram? Eles colocaram ele para fazerem trabalhos forçados. Eles não expulsaram. Agora não vamos expulsar, não. Mas aquele trabalho forçado, aquele trabalho ruim,
foi colocado sobre eles. Então, eles não expulsou. Mas aquele trabalho mais ruim, né? Aquele trabalho ruim, aquele trabalho difícil, forçado, olha, você que vai fazer. Certo, queridos? Então, você vê que Deus dava bênção a eles, havia coisas que eles tinham que fazer, havia adversário que eles tinham que expulsar. Então, Deus nos dá graça, nos dá vitória. Às vezes tem vitórias que a gente custa receber, porque às vezes tem coisa no nosso caráter para ser tratado. Certo, queridos? Às vezes tem coisas na nossa vida, no nosso caráter, na nossa personalidade, a ser tratado. É a hora que às vezes a gente fica assim, poxa, mas fulano ali já recebeu, poxa, mas fulano ali converteu depois de mim, né? Para quem é pastor, mas fulano ali entrou no ministério depois de mim, está assim. Então tem esse detalhe, queridos. Às vezes tem coisas na nossa vida, na nossa personalidade, na nossa maneira de ser, que muitas vezes a gente dá trabalho para Deus. Ele dá a bênção, ele nos salva, ele nos dá a salvação. E há conquistas que nós é que temos que tomar posse. Você está entendendo? Então, esse detalhe. Às vezes tem aquele... É como na sua casa, você vê que os seus filhos, eles não são iguais. Tem filho, parece que é mais abençoado que o outro, né? Tem filho que se você vê assim, é diferente. Às vezes até os filhos acham assim, a mãe gosta mais desse. Porque o pai gosta mais daquele. Às vezes tem muito isso na família. Mas você pode ver que os filhos não são iguais. Às vezes tem aquele filho que é mais cabeça. Às vezes tem aquele filho que é mais emocional. Às vezes tem aquele filho que qualquer coisinha desanima, entrega os pontos. Às vezes tem aquele filho, pera lá, eu vou à luta, eu vou à batalha, a vitória é minha, Deus vai me dar. Então, tem tudo isso. Para você que tem mais de um filho, né? A irmã, aí só tem um filho, né? Só tem uma filha. Mas aquele que tem mais um filho, tem todos esses detalhes. Você vê a diferença deles. Tem aqueles que você vê, não, esse que eu quero, começa. Então, amado, a gente vê essa distribuição aqui de terra, a gente vê esses detalhes. Isso aqui não tem muito que me aprender, não. Tem, até nisso aqui. Tá? O capítulo 17, por exemplo, então nós vimos aí já o capítulo, nós falamos do capítulo 15, das heranças, do 16, do 17, é contando as heranças que agora as tribos estavam recebendo. A herança da meia tribo de Manassés também caiu sorte sobre a tribo de Manassés, o qual era o primogênito de José. Porque o Efraim e o José, o que nós vimos em capítulos aqui anteriores? Que o que nós vemos em Êxodo? É que o Jacó adotou o Efraim e o Manassés, eles eram filhos de José. Só que quando o Jacó morreu, ele falou, eu vou adotar aqui o Efraim e o Manassés. E eu vou dar terra a eles. Certo? Por quê? Porque eram 12 filhos. E seriam 12 tribos. Só que a tribo dos levitas não iria receber herança. A tribo dos levitas não recebeu herança. Não recebeu terra, não. E o José também não iria receber, porque morreu. Mas o Jacó precisava de abençoar 12 tribos. Então, como levitas não ia receber herança, e nem o José, então o que ele fez? Ele pegou o Efraim e o Manassés, vou dar herança para vocês. Certo, queridos? Louvado seja Deus. Então, o que nós vemos agora, o Manassés receberam a sua herança. O versículo 2 fala, os mais filhos de Manassés também tiveram a sua parte. Ou seja, na hora de distribuir a herança, houve aqui as 12 tribos, mas os filhos deles também foram abençoados. Entenda isso, a promessa de Deus não é abençoar só você, é abençoar você e a sua casa, é abençoar você e a sua geração. Essa é a promessa de Deus. Às vezes tem luta que você está tendo que os seus filhos não vão ter.
Entenda isso. Muitos de nós, às vezes, tivemos aquela luta de passar até a necessidade, de às vezes ficar sem ter até o que comer. Muitos de nós, na nossa infância, na nossa criação, tivemos essas experiências. Na minha casa, dona Lúcia, você que é dona da padaria aí, meu pai só comprava lá em Minas um pão grande e um pequeno. Eram 10 pessoas dentro da casa. Era um pão grande e um pequeno. Ali dividia o grande em 8 partes e o pequeno em 2. Era assim. Você comia aquilo ali, tchau. Hoje é diferente para minhas filhas. Minhas filhas eu já compro ali o pãozinho, eu não compro só um. A pessoa pode comer. E a maioria das casas é assim. Não compra só um pãozinho francês, não compra só a pontinha, compra sempre a mais. Tá? Eu lembro muitas vezes a minha mãe fazia carne e ela separava os pedaços. Esse é desse, esse é desse, esse é desse, esse é desse. Do frango, a minha mãe cortava o frango, separando assim a coxa, sobrecoxa, asa, coxinha da asa, era tudo assim. Aí ela fazia distribuição. Olha, essa coxa aqui vai para o Lelis, que era esse que eu vos falo, né? Que ele está trabalhando. Antes de eu trabalhar, não. Antes de eu trabalhava, eu ganhava asinha, coxinha da asa. Quando eu comecei a trabalhar, o negócio melhorou. A mamãe, a coxa do Lelis que ele trabalha. O peito era do meu pai. Aquele peitão. Às vezes ele comia sozinho. O peito é do seu pai, porque ele é o chefe, ele trabalha, ele que põe a comida na casa. Então você vê, a minha mãe, na hora de distribuir a carne, a mistura, ela distribuía de acordo com a herança de cada um. Então, tem muita coisa que às vezes você faz na sua casa, na sua vida, que você pensa, mas por que isso? Você vai ver, está aqui na Bíblia. Às vezes não está claro, mas você lê, você busca a direção do Espírito Santo, ele te dá a revelação. É a herança. Às vezes na família, às vezes tem um filho que realmente, às vezes o pai, a mãe, às vezes pode até fazer uma coisa a mais e os outros não gostar. Mas às vezes está acontecendo alguma coisa ali. Está aqui na palavra. É a herança, queridos. É a herança do Senhor. Ah, glória a Deus. Então, amados, nós estamos vendo isso aí no capítulo 15, 16, 17, a hora deles receber a herança. Para nós, irmãos, mas o que esse capítulo quer dizer para nós? A Bíblia nos fala, no livro de Coríntios, que um dia nós vamos participar do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo vai ser para quem é crente, vai ser para quem é cristão, vai ser para quem se converteu. No tribunal de Cristo, nós vamos ser julgados como cristão, como crente, e depois nós vamos receber galardões, que seria semelhante aqui a essa questão de herança. Aqui no capítulo 18 fala o resto da terra dividido em 7 partes. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Então, dentre os filhos de Israel, ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Então, ele repartiu a herança ali, vamos supor assim, naqueles principais, e vê ali o restante que separou para os demais. Aí vem lá a herança de Benjamim. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Certo? Então, houve estes aí, que houve essa herança que foi destacada. Certo, queridos? No capítulo 19, então nós vamos ver, no capítulo 19 também, nos fala mais sobre aí a herança de cada um. Do Simeão, de Zebulon, Isacar, Asser, Dan, Naphtali, a herança de Josué, acabando-se, pois, de repartir a terra em heranças, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Aqui ao Josué. Então terminou tudo, distribuiu. Ainda tinha algo lá. Vamos dar Num ao filho de Josué. O pai dele foi guerreiro, foi batalhador. Vamos dar. Então deram segundo o mandato do Senhor a cidade que pediu, Timnat Sera, na região montanhosa de Efraim,
reedificou ele a cidade e habitou nela. Então você vê que ele teve um trabalho. Ele teve que reedificar a cidade. Então nós vemos aqui, queridos, do capítulo 15 a 19, Deus distribuindo as heranças. É aquilo que vai acontecer com a igreja de Jesus, que após o tribunal de Cristo, vai ser distribuído para nós também uma herança, que o Novo Testamento chama de galardão. Nós vamos ser julgados como servo de Deus, como filho de Deus. Você vê que houve aqui diferença nas heranças. Um recebeu mais, um recebeu menos. O seu trabalho, a sua importância, a sua postura. Deus dá talentos. A Bíblia fala que da história que um recebeu 5, um recebeu 2, o outro já 1 e enterrou. Então vamos orar? Querido Espírito Santo, nós estamos falando nesta manhã sobre esses capítulos aqui de 15 a 19, que nos fala do momento dos filhos de Israel receber a herança. A herança foi distribuída por tribos. A gente vê que parece que alguns estiveram recebendo um pouco mais do que outros. A gente vê, meu Deus, determinados detalhes. Pai, mas a tua palavra nos fala no Novo Testamento que um dia nós, como cristãos, como servos, vamos receber também a nossa herança. Vamos receber também. E aqui em vida, a tua palavra ensina que o Senhor Jesus nos deu talento. A um ele deu mais, a outro ele deu menos, a um ele deu 5, a um ele deu 3, a outro ele deu 1. Mas independente da capacidade de talentos que nós recebemos, é mister nós multiplicarmos. A tua palavra diz que nós temos que trabalhar, que nós temos que multiplicar esses talentos que o Senhor nos deu, ó Pai. Pai, então nos dê graça, nos dê paz, nos dê sabedoria de trabalharmos dentro dessa visão que o Senhor tem nos dado, dentro desse talento que o Senhor tem nos dado, dentro dessa capacidade que o Senhor tem nos dado. Pai, que possamos fazer tudo para a honra e glória do teu santo nome. E a tua palavra diz que chegará o momento do nosso julgamento como cristão, como servos, e que depois nós vamos receber galardões. Então, meu Pai, aqui como na terra, houve esse momento do Senhor abençoar Israel, fazendo a distribuição das heranças. Da mesma forma, Senhor, a tua palavra diz que chegará o momento do Senhor também distribuir a nossa herança. Que assim seja. Então, tudo que você fizer, o apóstolo Paulo fala assim, tudo que fizeres, quer comais, bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que você vai estar fazendo hoje, faça para a glória de Deus. Todo o trabalho que a irmã Terezinha vai estar fazendo, que a irmã Vaz vai estar fazendo, faça para a glória de Deus. Que quando você chegar na sua padaria, Lúcia, você olha e diga assim, cada pãozinho aqui vai ser para a glória de Deus, aleluia. E cada um que comer desse pão aqui vai ser abençoado em nome de Jesus. Profetiza aí sobre os seus pães. Profetiza que quem estiver doente vai comer e vai ficar sarado, vai ficar curado. Isso é uma palavra profética para a sua vida, viu, irmã? Toma essa palavra, toma essa posse. Quem comer desse pão aqui vai ser diferente, porque essa padaria aqui é de uma ungida do Senhor, é de uma serva de Deus. Deus promete abençoar a obra das nossas mãos, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória! E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Olha, um beijo no teu coração. Agora eu vou gravar a mensagem de 4 minutinhos lá no da igreja, viu? Se você ficar aí você participa. É essa palavra que eu resumo ela em 4 minutinhos, porque hoje o mundo está esse corre-corre. Né? Então, um beijão para você.